palavra vai ser nível reflexão, tá certo? Devido ao nosso tempo, ainda temos o momento da ceia e eu não quero passar do nosso horário previsto. Abra sua Bíblia no capítulo 13 do livro, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios, bem vizinho à leitura da ceia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler alguns versículos e meditar com você. Daqui um pedacinho nós vamos estar ceando para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está em casa, dê total atenção à palavra de Deus, cultue ao Senhor também, com muita gratidão, tá bom? Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Glória ao Senhor. Deixa eu meditar dentro de alguns instantes com você nesse texto, pois esse é um dos mais lindos relatos bíblicos para a vida cristã. Este é o mais lindo texto para a nossa vida, porque esse texto, Paulo, ele vem tratando com uma igreja que, por sinal, em primeira instância, foi uma igreja muito problemática. Apesar de ser uma igreja considerada rica, muito boa, próspera, uma igreja que tinha dons. Você vai ver no capítulo 1, Paulo parabenizando a igreja, louvando a Deus pela vida da igreja, porque a igreja, ela sobrava, Ela sobrava em muito nos dons espirituais, mas todavia, a base de todas as coisas, se não existir essa base, pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter boa vida, pode ser uma igreja bem estruturada, pode ser uma igreja com uma liturgia de encher os olhos, pode ser uma igreja com muitos trabalhos. Se não tiver essa base, de nada adianta. E eu quero conversar com vocês sobre isso, o amor revelador. Eu quero falar com você rapidinho sobre o amor revelador, porque é muito importante conversar sobre isso. Nós vamos ver nos 3 primeiros versículos, quando o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer a visão de tudo que faz ideia do que é amor. Nós podemos destacar pelo menos 2 visões. Podemos dizer o seguinte, que essa é a primeira afirmação de todo homem. Amor, você não vive ele só por palavra. Você não ama só de palavra. Mas também tem a segunda visão, que é o segundo aspecto,
que as pessoas concluem essa palavra dizendo o seguinte: amor, ela é atitude. Amor é ação. E nós paramos por aí. Mas, na verdade, meus queridos, a palavra de Deus, quando fala de amor, a palavra de Deus não fala apenas de amar por expressões, palavras. A palavra de Deus não fala em amar por atitudes, mas a palavra de Deus, ela vai muito mais além disso. A palavra de Deus, ela mostra que amar é muito mais que palavra, é muito mais que atitude. A palavra de Deus, ela mostra que amar, na verdade, é motivação. Ou seja, o que nos motiva a viver uma vida de amor? O que nos leva realmente a amar? É esse pressuposto que nós devemos considerar. Não apenas as atitudes ou palavras, mas a motivação. Porque tem muita gente, nós vamos ver dentro dos 3 primeiros versículos, tem muita gente que ele ama em palavras. Ele ama em palavra. Outros ama muito em atitude. Mas a motivação correta do amar ou de amar falta. Nós vamos ver que Paulo, ele começa com uma das maiores, digamos assim, uma das maiores virtudes da igreja de Corinto. Ele vai dizer no versículo 1, da seguinte maneira: ainda que eu fale a língua dos homens, dialetos, domine todos, e fale também a língua dos anjos, coisas espirituais, eu posso dominar tudo isso, mas se eu não tiver amor, eu vou ser semelhante a um bronze que soa quando você bate um no outro. Ou você comparado a um símbolo, ou algumas traduções vai dizer sino, que retine, ou quando ele é batido em alguma coisa, ele ecoa um som, mas é apenas um som, é apenas um barulho que ele faz. Então amar apenas com a palavra é se tornar um ser vazio, é se tornar alguém que não demonstra o valor desse amor. Mas nós vamos ver nos versículos 2 e o versículo 3, eu vou ser bem breve aqui, os versículos 2 e versículo 3, Paulo vai continuar falando, ainda dentro desse aspecto, ele vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, eu venho a ser um cara altamente espiritual, eu venho a ser um cristão altamente conhecedor dos mistérios de Deus, eu venho a ser aquele cristão que falo muitas línguas, conheço os mistérios de Deus, sou aquele cara que qualquer pessoa vai olhar para mim e vai dizer: poxa, esse irmão, ele é espiritual, essa irmã é espiritual. Olha a forma como ela fala, olha como essa pessoa se expressa, olha como ele fala de coisas que nem todo mundo tem esse domínio. Mas, todavia, Paulo ainda vai dizer: se não tiver amor, se falta o amor, nada disso me adianta. Ou ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aí nós vamos para o segundo aspecto no versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso. Então, ao observar esse texto, essa palavra, nós vamos ver que o que Deus ele quer para a sua igreja não é uma igreja que ame com palavras, porque amar com palavras é fácil. Eu olhar para você hoje e dizer que lhe amo, embora que você me faça raiva o mês inteiro, mas eu olhar para você e dizer eu lhe amo. Palavra é fácil você amar, é a forma mais fácil de você amar, é por palavra.
o marido olhar para a mulher e expressar em palavras esse amor é muito fácil. Eu acho que é o amor mais fácil que qualquer ser humano consegue expressar. Mas também Paulo relata no versículo 3 que não é apenas a palavra, são também as atitudes. Ele mostra que a pessoa que dá os seus bens, distribui os seus bens, reparte os seus bens, ou ela dá a sua própria vida, atitude. Se ela fizer isso, mas faltar a essência dessa atitude, isso aqui vai ser inútil, vai ser em vão. E esse tipo de amor também nós vimos notoriamente nos nossos dias. Nós vimos esse tipo de expressão fortemente na nossa atualidade. Quantas pessoas dão esmolas? Quantas pessoas fazem favores? Quantas pessoas ajudam carentes e necessitados? Mas isso não significa que essa pessoa ame. Quantas pessoas já ajudaram moradores de rua tirando selfie, mostrando que estava ajudando? Talvez a intenção era apenas para deixar um registro, para ficar algo, até para motivar outros, mas a grande maioria a motivação não é essa. Então, ao atestar essa palavra, ao compararmos essa palavra, chegamos à seguinte conclusão: o que nós estamos precisando é do amor revelador, do amor que ele manifesta a motivação por que nós amamos. A motivação por que nós amamos. E é exatamente isso que Jesus ensinou no capítulo 13 do Evangelho que escreveu João. Jesus, no versículo 1 do capítulo 13, a parte final do versículo, João vai dizer que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Talvez nós vamos olhar e vamos dizer assim: mas Jesus amou, bacana, legal. Agora, vamos ver quem eram essas pessoas que Jesus amava. O homem que na sua morte, na sua prisão, o nega 3 vezes. Um homem que foi capaz de vendê-lo por 30 moedas de prata. Um homem que andava com ele, estava junto com ele, mas não cria, não acreditava do que ele fazia, os milagres que ele operava. Sem falar dos outros, que sempre ia junto das demais visões. Quem eram esses homens? Mas o texto diz que Jesus amou-os até o fim. Jesus os serviu. Jesus mostrou para ele dentro do capítulo 13 que o verdadeiro amor não é a palavra e nem muitas vezes é a atitude, mas é a motivação. E Jesus mostra isso. Jesus vai dizer: se eu sou Senhor de vocês e vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu tenho servido a vocês, então façam isso. Sirvam uns aos outros. A motivação do amor que vocês têm no coração de vocês vinham ser real e vinham ser verdadeiro. Aí nós vamos ter alguns aspectos do amor revelador. Eu estou correndo aqui. Versículo 4 ao versículo 7, nós vamos ler 4 versículos que mostram o que esse amor é capaz de fazer, o que ele produz, o amor revelador. E é muito simples nós conhecermos quando o amor é verdadeiro e quando ele não é. Quando o amor ele tem a sua base firmada com a verdade e quando ele não tem. E essa igreja, eu abro um parênteses aqui antes de eu continuar, essa é a igreja, ou esse é o modelo de igreja que Deus ele quer instaurar, que Deus ele quer instituir nessa terra, gente. Uma igreja que não expressa amor só em palavras, uma igreja que não expressa amor só em dar quilo de alimento ou em ajudar necessitados. Porque isso é bacana, isso é legal. Mas uma igreja que realmente viva a real motivação do amar. A verdadeira motivação disso. E como é que eu vou conhecer
Se esse amor que eu estou vivendo como igreja pessoal, que nós vivemos como igreja coletiva, é um amor genuíno, é um amor verdadeiro, é um amor que se revela através desses 4 versículos que nós vamos ver agora. Vamos lá, rapidinho. Versículo 4, ele vai dizer: primeiro aspecto do amor revelador, ele é paciente. Ele é um amor paciente. Ele não é amor que perde as estribeiras, como disse Arense. Ele é um amor paciente. Ele é um amor capaz de exalar sua essência, mesmo sendo rejeitado. Ele é paciente. Quantos de nós nos falta essa revelação desse amor, que é a paciência? Porque isso aqui é a real motivação. Eu amo, então o meu amor ele tem que ser um amor paciente. Tem hora que dá vontade da gente meter-lhe a peia. Nós, pastores, o que diga. Tem hora que a gente ensina, prega, e doutrina, e fala, e exorta, e chama a atenção. Mas a pessoa não muda, a pessoa continua. Mas a gente tem que ser paciente. Porque nós temos que amar. A liderança, ela precisa fazer isso, ela tem que amar. Ela não pode jogar fora, ela não pode lançar fora. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando nós ajudávamos em uma casa de recuperação, que hoje já não existe mais, tinha hora, gente, que dava vontade de pegar aqueles camaradas tudinho que estava sendo tratado e lançar fora. Alguns deles voltaram 2, 3 vezes para a clínica. 2, 3 vezes, e a gente olhava para eles e falava duramente, perguntava: o que é que você quer da vida? Já a segunda vez, já a terceira vez, você não compreende o sofrimento do teu pai, da tua mãe? Isso não te comove? Mas a paciência, quando nós amamos, o amor nos leva a ter paciência para tratar, para suportar. Foi isso que Jesus fez. Imagine se Jesus, ele amasse os discípulos, mas ele não tivesse trabalhado a paciência. Porque haja paciência, gente. Você acha que os discípulos, antes das suas conversões, era fácil? Mas Jesus amou, Jesus foi paciente para produzir neles um caráter cristocêntrico. E o nosso amor, ele tem que estar baseado nisso. Um amor paciente. Tem hora que dá vontade de desistir das pessoas, mas nós temos que continuar amando até que Cristo venha a ser formado nessa vida. Até que Cristo venha aparecer de verdade nesse coração. É por isso que a igreja não pode desistir. É por isso que a igreja não pode abrir mão disso. Segundo aspecto que o amor revelador traz para nós, além da paciência, o amor revelador, ele demonstra benignidade. A benignidade. Algo que falta em nós. O ser bem. Você querer bem. Mas não apenas isso. O amor revelador, outro aspecto dele, ele não arde em ciúmes. E isso aqui é muito forte. Ele não arde em ciúmes. Ele não está dizendo que você não possa ter ciúme. Ele está dizendo que não arde em ciúmes. Interessante isso. Ele não arde. Ou seja, ele não se consume. Você sabia que tem crente que tem ciúme do outro com o pastor? Tem irmã que tem ciúme da outra com a irmã? Tem jovem que tem ciúme doentio porque o outro está se dando de bem com aquele que ele não se dá? O nosso amor, ele tem que ser um amor verdadeiro, gente. Eu não posso deixar que esse amor, ele venha estragar o que Cristo fez na minha vida. Eu não posso. Outra coisa, o amor não se ufana e não se ensoberbece. São 2 palavras que têm praticamente o mesmo aspecto. Porque a questão de se ufana é se vangloriar. Se ensoberbecer é ser alguém arrogante. Então veja que as 2 palavras, ela têm quase a mesma sintonia. O verdadeiro amor, a motivação de amarmos,
não está baseado nisso, na arrogância, na soberba, na prepotência, no orgulho, na altivez. O amor revelador, ele demonstra bondade, humildade. O amor revelador, ele me leva a considerar as pessoas. Esse é o amor de Cristo. 5. O amor revelador não se conduz inconvenientemente. E esse aqui é um grande problema. A inconveniência. Eu queria ter mais tempo para conversar com vocês sobre isso aqui. A inconveniência. Nós temos que amar, mas não podemos ser pessoas inconvenientes. Você sabia que tem gente que quer conhecer a vida do irmão até no profundo e no oculto? Não é nem a palavra de Deus, né, que vai entre as juntas e medulas. Mas parece que ele quer ir até as juntas e medulas. É inconveniente. Irmãos, amar não significa que eu tenho que bisbilhotar a sua vida. Eu tenho que ser conveniente com as coisas, com as questões. Eu tenho que ter cuidado com isso. Tenho que lhe amar. E eu tenho que ter limite, respeitar esse limite. Não procurar os seus interesses. Ou seja, o amor revelador, ele mostra que o nosso interesse, ele não é próprio nosso, mas ele também é o interesse do outro. Quando eu amo, eu procuro o bem-estar seu. Eu me preocupo com você. Estou me dando de bem na vida. Estou ganhando bom salário, estou ganhando promoções. Então eu não vou me preocupar só comigo, vou me preocupar com o outro também. Porque eu amo. Quando eu estou sentado à minha mesa para as minhas refeições diárias, eu preciso me lembrar de você, preciso me lembrar de cada um de vocês e orar, Deus, Senhor, concede que os meus irmãos também venham ter na sua mesa o pão de cada dia. Como o Senhor tem me abençoado no trabalho, abençoa os demais também. Eu tenho que ter interesses por você. Eu tenho que ter desejo e anseio de lhe ver bem, porque isso é amor, gente. Isso é a virtude de amar. Isso aqui é a verdadeira igreja. Eu não sou interesseiro nas minhas próprias coisas, mas eu também sou interessado. Não, aí muda, né, a palavra? Eu sou interessado em você também. Para que tudo dê certo, para que as coisas prosperem em você. Eu estou correndo em paz aqui. Não se exaspera. Esse aqui, ele é bem forte. Ele não se irrita. Ele não se irrita. E não estou falando daquela questão de você, pastor, nenhum ser humano é de ferro. Mas o amor me dá suporte para mim ter essa paciência. Olha a paciência aqui. Eu não vou me irritar com tal facilidade. Eu vou unir a paciência, a benignidade. Eu vou unir junto com isso aqui. Porque o meu amor, ele não vai se irritar facilmente, que é exasperar. Ele não vai se irritar facilmente. Porque eu tenho motivações reais para isso. Ele não se ressente com mal. Ou seja, o amor genuíno e verdadeiro, motivacional, ele não guarda mágoa. Ele não guarda. E o que tem de gente guardando mágoa, amados? O que tem de gente guardando mágoa? Pastor, hoje é ceia, não era aquela... Ceia é reflexão, gente. Ceia é o momento que a gente para analisar, para rever a nossa vida, os nossos pontos. E essa é uma palavra pedagógica para todos nós. Se eu declaro que eu tenho amor de Cristo na minha vida, que eu fui alcançado pelo amor de Deus e que eu tenho amor de Deus para dar, então eu tenho que aprender tudo isso. Eu não posso guardar mágoa de ninguém. Faz 30 anos que me aconteceu, mas gente, largue esse mal, largue esse ressentimento. Libere o amor de Deus. Porque esse é o real e verdadeiro amor que a igreja precisa demonstrar. Ele não se alegra. O verdadeiro amor, o amor revelador, versículo 6, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele não fica satisfeito quando ele vê injustiça sendo praticada. Por isso que Jesus ressaltou muito bem no Sermão da Montanha, no capítulo 5, dizendo que bem-aventurado
é aqueles que choram e têm fome por sede de justiça. Felizes são eles, bem-aventurados são eles. Porque quem tem um amor verdadeiro, um amor baseado não em palavras, não apenas nas obras, nas atitudes, mas num amor real, que carrega todas essas qualificações, ele não fica feliz quando alguém é injustiçado. Ele sofre também. Ele se angustia também. Porque isso é uma forma de você demonstrar o amor de Deus que foi derramado no seu coração, como diz Paulo no capítulo 8. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Mas ele se alegra com a verdade. Aí por final, o versículo 7, para me concluir. O amor revelador. Ele sofre, ele crê, ele espera e ele suporta. Deixa eu só concluir aqui, mostrando algo interessante aqui. Olha o que Paulo destaca aqui. Paulo coloca o crer e o esperar entre o sofrer e o suportar. É interessante isso. O amor revelador, ele é um amor que sofre. Por que ele sofre? Porque ele tem base, ele tem princípios. Então ele vai buscar isso. Mas esse amor que sofre, ele é um amor que crê e um amor que espera. E esse amor aqui, gente, ele não é simplesmente aquele amor de sofrer por causa do evangelho ou por o evangelho. Mas esse amor aqui, ele também é trazido, é colocado na vertente da igreja, no corpo. Porque Paulo está orientando a igreja a isso. Paulo está ensinando a igreja, vocês precisam se amarem, vocês estão praticando a festa do amor, que era a ceia, mas vocês não estão demonstrando amor nenhum. Vocês estão nem aí para o sofrimento dos outros, vocês não estão nem aí para a pobreza dos outros. Enquanto uns têm demais, outros não têm nada. Enquanto uns estão enchendo o bucho, outros estão passando fome e necessidade. Então vocês precisam aprender que o amor, ele sofre. Ele sofre ao ver o estado do outro. Mas ele não apenas sofre, ele crê. Ele crê que o tempo vai chegar em que esse irmão ele vai ser restaurado, em que Deus vai se compadecer dessa pessoa. Ele crê também que o tempo certo ele vai ser determinado e que essa espera vai ser gratificante. E por final, o amor será capaz de suportar todas essas coisas. Ele vai ser capaz de suportar tudo isso. Conclusão. Para nós cearmos. Deus está esperando da família semear um amor não de palavras, um amor não apenas de atitude, mas um amor que realmente revele o real motivo de querermos amar. O real motivo, porque tem muita gente fazendo, gente, ações, muita gente que tem obras, só que a motivação está errada. A motivação está errada. Deixa eu fazer uma breve comparação. Eu gosto de comparações. É igual um casal. O marido, quando quer alguma coisa, muitas vezes ele mostra um amor interesseiro. Porque ele está afim de alguma coisa. Aí ele traz um chocolate, ele traz um buquê de rosa, ele varre a casa, lava a louça. Mas qual é o interesse dele? Eu estou fazendo isso por amor, porque eu amo. Qual é o interesse dele? O interesse dele, meu filho, mais tarde dá uns amassos na veia. Não é não? É. Ele está fazendo isso não é porque simplesmente ele está dizendo, eu amo a minha esposa. Não. Ele está fazendo isso porque ele tem uma visão. Só que ele tem que amá-la, não é pelo fato que ela pode propor a ele a felicidade, o prazer. Ele tem que amar pelo que ela é. O real e verdadeiro motivo. E é isso que o Espírito Santo está nos ensinando essa noite. Passamos quase 2 meses sem ceia.
alguns dias já separados, pouco a pouco estamos voltando, e nós estamos precisando demonstrar esse amor, de verdade. Eu vou ligar para o irmão hoje, tá tanto tempo que eu não vejo ele, eu vou ligar para ele, eu vou conversar com ele, vou orar pela vida dele. Eu quero que Deus abençoe meu irmão. Quando tivermos a oportunidade de voltar ao templo, aí a gente vai se abraçar, vai ser aquela festa, vai ser aquela alegria, aquele gozo. O nosso amor, ele tem que ser o amor de Cristo, gente. É o que Paulo diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses 2,5. Haja em vós o mesmo sentimento. É esse sentimento que tem que ter em nós. Amor, amor real, amor verdadeiro, não é amor de palavra e nem amor simplesmente por uma ação interesseira, mas um amor verdadeiro, um amor que motive e se revele. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos fazer a ceia. Quero convidar o pastor Antônio Carlos para, junto com toda a igreja, agora nós tomarmos parte da ceia do Senhor.